visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. Vereadores de Três Rios e Petrópolis buscam soluções para as mudanças climáticas. O preço da cesta básica no Rio de Janeiro é a quarta mais cara do país. O valor médio é de R$ 722. O IBGE vai divulgar no dia 22 de setembro a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Teletrabalho e Trabalho por meio das Plataformas Digitais 2022. O Ministério Público Federal pede a suspensão da instalação de uma estação de esgoto no quarteirão italiano em Petrópolis. O empreendimento está localizado numa área de proteção ambiental de Petrópolis, a APA. O governo do Rio aderiu ao programa federal voltado para catadores de recicláveis. A adesão tem o objetivo de promover a defesa dos direitos dos profissionais, relatou a pasta. O diálogo com o objetivo de acompanhar os avanços nas cirurgias dentro do ambiente hospitalar. Eu sou Richard de Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, agora 1h10 ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é sempre muito bem-vindo a participar aqui da nossa programação, mandando a sua mensagem, o seu recado, pelas nossas redes sociais TVC Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube e também pelo nosso site tvc16.com. Agradeço também a audiência e a companhia de você que está em Três Rios, em Teresópolis, Partido Alferes, Paraíba do Sul e também em Nova Friburgo. Você também é convidado a conversar aqui com a gente, viu? Mandar sua denúncia, sua reclamação e colaborar aqui junto com a nossa programação ao vivo. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário já trazendo importantes informações. Vereadores de Três Rios e de Petrópolis têm buscado aí soluções para as mudanças climáticas e os eventos extremos. Os parlamentares se preocupam com a prevenção e também a resposta a estes problemas em cidades que historicamente sofrem com alagamentos nas épocas das chuvas fortes. Em Três Rios, por exemplo, a vereadora Bia Bogossian, que conversou com a gente aqui recentemente, tem trabalhado em projetos que pensem principalmente o planejamento da cidade. Um deles é o projeto Cidade Esponja, baseado em um texto do ex-vereador e deputado estadual Yuri Moura, onde são previstas ações que permitam melhorias no escoamento da água. O texto, no entanto, foi vetado pela Prefeitura de Três Rios. Em Petrópolis, o vereador Domingos Protetor aprovou na última terça-feira uma indicação legislativa que estabelece uma meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no município até 2050. Pede também a implantação de um plano de desenvolvimento sustentável e de ações climáticas. Na última semana, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis também formalizou a criação de uma comissão especial para fiscalizar os pontos de apoio. O grupo será presidido pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, e também vai contar com Marcelo Chitão, do PL, e Ingo Rames, do União Brasil, com um prazo aí de 130 dias para a conclusão. A gente vai continuar acompanhando essa comissão também para entender os pontos de apoio hoje de Petrópolis, como estão sendo utilizados, os treinamentos que estão sendo fornecidos à população petropolitana, seja pela Defesa Civil, seja por meio dos NUDECs, os Núcleos Comunitários de Defesa Civil, e também as ações do próprio órgão para o município. A gente sabe que, infelizmente, as ações do Plano Verão não vão estar prontas até o início das chuvas aqui no município. A gente lembra que faltam aí
basicamente 10 dias para o início da primavera, hoje 13 de setembro, a primavera começa oficialmente no dia 23, então a gente sabe que o período de chuva está se aproximando e é preciso ter muita atenção, muita cautela e entender os impactos que chuvas podem gerar para o nosso município. Mudando de assunto, a cesta básica de alimentos no mês de agosto, o preço dela apresentou queda em 16 de 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Em comparação a julho, por exemplo, no Rio de Janeiro, o preço da cesta básica caiu 2,1%. Mas, mesmo assim, o Rio de Janeiro está em quarto lugar entre as capitais onde o preço dos itens essenciais permanece elevado. No mês passado, foi necessário investir R$ 722,78 do salário para garantir a alimentação básica de uma família. Segundo a pesquisa, o leite integral, a batata, a carne bovina de primeira, o tomate e o pão francês contribuíram para a queda de preço na cesta básica. Em agosto, por outro lado, no mesmo mês, o feijão preto e o arroz agulhinha registraram aumento no preço. De janeiro até agosto, o valor da cesta básica caiu 4% na capital. O índice ficou mais alto do que a média nacional, que ficou em 3,1%. Levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador com alimentação, moradia, saúde, educação e outras necessidades básicas, o DIESE estima que o valor do salário mínimo necessário em agosto, veja só, deveria ser de R$ 6.389,72. O tempo médio para adquirir os produtos da cesta básica passou de 111 horas e 8 minutos em julho para 109 horas e 1 minuto em agosto, quando se compara o custo da cesta básica e o salário mínimo. Após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, o trabalhador comprometeu, em média, 53,57% do salário para comprar os produtos. E vale ressaltar produtos simples, como a gente viu, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, açúcar, pão, são questões simples. E você vê, hoje o salário mínimo R$ 1.320, o adequado praticamente 6 vezes mais do que isso, pouco mais de R$ 6.300. A gente entende a dimensão, né, do quanto ainda falta a gente melhorar a economia do país e também promover ações aí, né, medidas públicas para que a população tenha literalmente dignidade, porque você ter que utilizar 53% do seu salário para alimentação é algo muito grande. E quando você trata ainda de pessoas, por exemplo, que pagam um aluguel, que precisam pagar a luz, a água, o gás, porque não adianta ter alimento em casa e você não conseguir cozinhar. Hoje uma botija de gás de 13 quilos custa em média R$ 90 a R$ 100. Imagine só, se você pega o salário de 1.320, diminui R$ 770, vamos arredondar aqui, você já tem ali uma grande parcela do seu salário comprometido, incluindo, por exemplo, mais R$ 100 do gás, já são R$ 870. Imagine pagar luz, pagar água, dentre outros compromissos. A gente sabe que as famílias também têm filhos, né, crianças que precisam de um sapato, de um uniforme para a escola, de um casaco para a época de frio, enfim, dentre outras questões. O Ministério Público Federal, o MPF, enviou uma recomendação à Secretaria de Ambiente de Petrópolis e à empresa Águas do Imperador para que suspendam a instalação da estação de tratamento de esgoto no bairro Quarteirão Italiano, até que seja assegurada a participação da população no processo decisório. O empreendimento está localizado numa área de proteção ambiental Petrópolis, na APA. No documento, o MPF pede a disponibilização das informações solicitadas pela Associação de Moradores, como a íntegra do procedimento de licenciamento ambiental e do projeto da construção, além dos estudos ambientais sobre ruídos e odor produzidos. O órgão requer ainda a realização de uma audiência pública e o esclarecimento de todos os questionamentos apresentados pela comunidade em relação aos impactos do empreendimento à vizinhança
e ao meio ambiente, inclusive quanto às alternativas locacionais para a instalação. A recomendação do Ministério Público Federal decorre de denúncias feitas pela Associação dos Moradores de que a Prefeitura e a concessionária desrespeitaram o direito de informação e de participação da comunidade no processo de instalação da estação de tratamento de esgoto. De acordo com a associação, o empreendimento está localizado na unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre Estadual Serra da Estrela e na Floresta Municipal Quarteirão Italiano, e a área não teria sido desafetada pela Prefeitura para fins de instalação do empreendimento. Foi fixado um prazo de 30 dias para que a Secretaria de Meio Ambiente e Águas do Imperador informe as medidas adotadas para o cumprimento da recomendação ou as razões para o seu não acatamento. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. A Defesa Civil de Petrópolis informou via SMS na noite da última quarta-feira a previsão de rajadas de vento e de intensidade moderada a forte aqui para o município, nos períodos de madrugada e também da tarde dessa quinta-feira, em função aí de uma frente fria que chega ao nosso país aí na região sudeste, vai impactar também outros municípios. A Defesa Civil orientou a população a fechar bem janelas e portas, evitando o fluxo de vento no interior da casa. Além disso, é importante não estacionar os veículos ou ficar próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em casos de emergência, ligue para 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. Para receber os alertas do órgão, cadastre o seu CEP por meio de uma mensagem de texto para o número 40199 e aí você automaticamente vai começar a receber estes alertas em relação à previsão de tempo, os riscos aqui para Petrópolis. Vamos conversar agora com a nossa repórter Leandra Lima e a gente vai mudar de município porque ela vai trazer informações para a gente em relação a Teresópolis. Ela já está aqui com a gente no estúdio. Leandra, boa tarde para você. E tem a ver com montanhismo, é isso mesmo? Isso, conhecida como a capital nacional de montanhismo, Teresópolis, a partir de agora, conta com o Dia do Montanhismo em seu calendário. No seu calendário oficial, né, que vai ser no dia 5 de agosto, o dia que também se celebra o Dia do Montanhismo. A lei municipal foi aprovada pela Câmara e pelo prefeito Vinícius Clausen e tem como meta disponibilizar espaços públicos para a disseminação de saberes sobre o esporte. O prefeito também frisou que o objetivo é fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento do montanhismo na cidade. Então fica aí uma boa notícia para os amantes do esporte, né? Com certeza, apesar de que agora a gente entra num período ali que não dá para aproveitar tanto as trilhas, justamente por conta do período de chuvas, né, Leandra? A gente sabe que agora tem que ter mais cautela e mais cuidado, mas realmente Teresópolis tem aí grandes áreas para serem exploradas aí por aqueles que gostam desse tipo de esporte, eu particularmente, inclusive, e tem até a passagem, né? A gente conhece o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, inclui Petrópolis, Teresópolis, Magé, e você pode fazer a travessia. Leva trabalho, é cansativo, mas é uma baita experiência, viu? No final, né? Vale a pena no final. Leandra, obrigado pelas suas informações. Obrigada. A gente muda de assunto agora porque o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, aderiu na última quarta-feira ao programa Diogo de Santana Procatadoras e Procatadores para a reciclagem popular. A cerimônia foi realizada no Palácio Guanabara com o governador em exercício, Tiago Pampolha. A iniciativa do governo federal, reativada em fevereiro deste ano, tem o objetivo de integrar e articular as ações e projetos das esferas federal, estadual e municipal voltados à promoção e defesa dos direitos dos profissionais que trabalham com materiais reutilizáveis e recicláveis. Durante esse retorno do governo do estado ao programa, a gente acompanhou a sonora e a fala também do secretário de Estado de Meio Ambiente e vice-governador a respeito do tema. Vamos acompanhar. Cada prefeitura tem que fazer a sua parte, tem que contratar as cooperativas locais para fazer parte da solução dos resíduos sólidos, dos desafios urbanos de coleta e destinação final. Então, já que a gente não pode fazer direto, nós vamos fazer de forma indireta. E hoje esse evento serve para isso. De cada município, de cada prefeitura, para realmente fazer
fazer a sua parte, cumprir o seu papel na cadeia e chamar os seus catadores, chamar as suas cooperativas para conversar e envolver elas em cada área das suas cidades. Então, acho que hoje esse é o principal objetivo. O simbolismo da gente receber vocês. Eu, Thiago Pampolha, como vice-governador e secretário do Ambiente, representando o governador Cláudio Castro, ouvindo vocês para a gente desenvolver a política pública mais adequada, aderente, escalonável e que represente o mínimo de expressão que vocês entendem ser mais assertivo e ser mais producente do que vocês fazem no dia a dia como grandes parceiros aliados, não só na cadeia produtiva da reciclagem, mas também no resgate ambiental, na recuperação ambiental do nosso estado. Um estado lindo, um estado rico, um estado potente, mas que precisa de inclusão para efetivamente poder se orgulhar de todos esses predicados. E está aqui hoje assinando esse programa de reconstrução para nós catadores e catadoras é um momento muito importante, governador. Então hoje esse momento aqui de assinar esse plano, né, Diogo Santana, o pó catador, para nós é muito importante. O senhor acreditar na gente, dar esse braço aí para a gente poder juntar ele, essa mão aí para a gente apertar e construir junto essa política, não vai se arrepender. Importante a iniciativa, né? Entender também, ter um olhar mais de empatia para essa população que tem um grande impacto, a gente lembra também disso, ambiental, a partir do momento que esses materiais são reutilizáveis, recicláveis, e a gente sabe o quanto o meio ambiente hoje tem solicitado, digamos assim, né, essa cautela, esse cuidado para a preservação do meio ambiente, mas também para a reciclagem daqueles produtos que a gente sabe que dá para aproveitar, garrafa PET, latinhas, por exemplo, de metal, dentre tantos outros produtos que podem ser reutilizáveis. Então, você que está em casa, por exemplo, nos acompanhando, você também pode fazer de alguma forma uma contribuição, seja separando o seu lixo, levando para uma coleta reciclável, e assim, aos poucos, a gente sabe, a gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, mas aos poucos a gente consegue sim trazer o meio ambiente de volta com mais carinho, cuidado, e claro, a gente tem que lembrar que nós vivemos aqui e o impacto nós mesmos é que vamos sofrer caso a gente não mude a nossa mentalidade a respeito desse tema. Cerca de 160 mil empreendedores podem ter acesso ainda no segundo semestre, veja só, ao crédito barato com orientação técnica. A Caixa Econômica Federal reabriu a linha microcrédito Caixa Repasse, que vai destinar 300 milhões de reais até dezembro ao programa. Com valor mínimo de 100 mil, os empréstimos terão juros a partir de 0,69% ao mês, com o valor final da taxa dependendo da viabilidade do projeto. O pagamento será feito em 48 parcelas, com a primeira somente 6 meses após a contratação. Como a ação faz parte do microcrédito produtivo orientado, o MPO, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os juros estão limitados a 4% ao mês. O dinheiro vai ser liberado, será emprestado às entidades de crédito que integram a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, a ABCCred. Caberá a essas entidades emprestar os recursos aos empreendedores. Os interessados devem entrar em contato com uma das instituições listadas no site da ABCCred. A linha de crédito reaberta terá condições diferentes do Sim Digital, o programa de microcrédito criado em março de 2022, que emprestava de 300 a R$1.000 com juros baixos, inclusive para quem tinha até 3 mil em dívidas. O Sim Digital foi encerrado em junho deste ano, após a revelação que dos 3 bilhões emprestados, 2 bilhões e 600 mil reais não foram pagos, com um índice de inadimplência em 87%. Diferentemente do Sim Digital, o MPO concede empréstimos mediante a análise da viabilidade do projeto, voltado à ampliação da capacidade produtiva. Esse tipo de crédito pode financiar a melhora do fluxo de caixa, ou seja, o capital de giro, e também o MPO pode ser usado para a compra de
equipamentos, móveis, ferramentas e demais itens necessários ao funcionamento da atividade econômica. Todo o processo de contratação de empréstimos tem supervisão técnica. Vamos agora à previsão do tempo. Dia de sol aqui em Petrópolis e em outros municípios, mas a tendência é mudar, como a gente consegue ver aí no nosso telão. Em Nova Friburgo, hoje também faz bastante calor, com máxima chegando aos 32 graus. Mas para amanhã, sexta-feira, a previsão de chuva durante todo o dia. A máxima é de 15, a mínima, perdão, é de 15 e a máxima é de 20 graus. A previsão para Teresópolis é de calor até a tarde dessa quinta. Para sexta-feira, a previsão é de chuva para o município e as temperaturas variam entre mínima de 14 e a máxima de 19 graus. Em Petrópolis, a previsão é de chuva para tarde e noite já dessa quinta-feira. Em algumas localidades já está até chovendo, viu? A previsão para amanhã também é de chuva e queda acentuada na temperatura e céu nublado. A mínima, veja só, é de 13 e a máxima de 18 graus. Em Paraíba do Sul, a máxima para esta quinta-feira é de 34 graus. No entanto, no nosso telão, a gente já consegue acompanhar que para essa sexta-feira a possibilidade de 90% de chuva e as temperaturas devem variar entre 17 graus de mínima e 22 de máxima. Já em Partido Alferes, o calor permanece também até a noite de hoje, mas para amanhã, sexta-feira, a previsão é de chuva para todo o dia, com mínima de 16 e a máxima de 20 graus. Para a gente finalizar aqui a previsão do tempo de hoje, em Três Rios o calor também é intenso nessa quinta-feira, com os termômetros chegando aos 33 graus. Mas o tempo já começa a mudar na noite de hoje. Para amanhã, sexta-feira, as temperaturas variam entre 15 e 21 graus, com chuva durante todo o dia e o céu nublado no período da noite. A queda acentuada na temperatura é uma consequência de uma frente fria que chega ao estado. Além disso, foi alertado sobre a previsão de ventos de até 70 km por hora. Então, é claro, a gente já trouxe aqui as orientações em casos de emergência 199 Defesa Civil ou 193 o Corpo de Bombeiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai divulgar no dia 22 de setembro como estatísticas experimentais a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Teletrabalho e Trabalho por meio de Plataformas Digitais 2022. Os dados abordados pela primeira vez nessa pesquisa referem-se ao trabalho principal das pessoas ocupadas no quarto trimestre de 2022 e vão permitir traçar o perfil sociodemográfico dos trabalhadores plataformizados e as características relativas ao trabalho, evidenciando diferentes frentes aos demais ocupados. Vai ser possível também compreender o papel das plataformas digitais em relação aos aspectos relevantes deste trabalho, evidenciando a dependência dos trabalhadores plataformizados quanto ao valor a ser recebido pelo trabalho realizado, aos prazos para cumprimento de tarefas e à escolha de clientes, além da influência das plataformas na determinação da jornada de trabalho. Em relação ao teletrabalho, modalidade de trabalho intensificada com a pandemia da Covid-19, foi possível observar o perfil socioeconômico diferenciado da população ocupada, que realizou o teletrabalho, também denominado de teletrabalhadores, como destaque para o grupo de atividades e grupamento ocupacionais que mais adotam essa forma de trabalho. Quando for publicado, a gente inclusive vai trazer aqui também esse panorama para entender como que a tecnologia tem impactado no dia a dia e também no trabalho e no perfil profissional dos brasileiros. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente debate a saúde. Vamos apresentar aqui para você mais uma vez uma entrevista que falamos sobre a doação de órgãos e também os transplantes, como é realizado, como que eles são feitos, os procedimentos e, claro, a necessidade do apoio da família para a doação dos órgãos. O Correio Petropolitano Debate volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Iniciei a nossa entrevista aqui, doutor Ronaldo. Queria que você primeiro se apresentasse para a gente, para quem está nos acompanhando também, por favor. Olá, eu me chamo Ronaldo Honorato, sou cirurgião cardiovascular do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração em São Paulo e também sou membro da Câmara Técnica de Captação e Transplante da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. E sou membro do Departamento de Transplante de Coração da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Perfeitamente. Doutor, vamos começar abordando então já essas questões. E a gente sabe que dia 27 agora, inclusive, de setembro, né? É um dia aí que a gente separa também, né? Que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Vamos explicar um pouquinho como que funciona essa doação, como que isso é feito, esse processo, como que as pessoas podem ter informação sobre a questão dos transplantes e sobre as doações de órgãos. É muito bem colocado, Richard, porque é o seguinte, o transplante e a doação, eles são indivisíveis, né? Não haverá transplante se não houver a doação de órgãos, especialmente, obviamente, no caso do coração, que nós temos apenas um coração. No caso de órgãos, que nós temos a possibilidade de remover um dos órgãos e a pessoa continua viva, no caso de rins, no caso de pulmões, e uma parte do tecido hepático, do fígado,
é possível fazer a doação com pessoas vivas. Então, é uma outra modalidade de doação. Mas, no caso do coração e na maioria dos órgãos em geral, nós tentamos sensibilizar a população para que doem seus órgãos. O significado em relação a tudo isso que permeia a doação é muito importante. A sociedade há que entender que nós temos pessoas em fila de espera aguardando por órgãos. A medicina, ela evoluiu muito, ela cresceu muito. Os métodos diagnósticos e terapêuticos avançaram sobremaneira. Então, nós temos as doenças que elas se tornam doenças mais tratáveis, mas chega um ponto em que a gente não consegue tratar as doenças. É o que acontece com a insuficiência cardíaca. Então, nós temos muitas pessoas que são portadoras de insuficiência cardíaca e uma parte destas pessoas nós não temos opção de tratamento a não ser a substituição de um órgão pelo outro, a não ser o transplante. Este mês agora em particular, que é setembro, caracterizado pela cor verde, dizendo que verde é a cor da esperança, inclusive, né? É o setembro em que nós temos um mês inteiro para discutir, refletir, mobilizar-nos em favor da doação de órgãos. Então, o entendimento deste problema, que agora se torna muito exuberante com todo o fato que aconteceu com o apresentador Fausto Silva, isso é de maneira muito importante. Doutor, a gente sabe também que são questões que têm muitas dúvidas, principalmente até da própria população. Como que uma pessoa pode ser doadora de órgãos? Quais são os critérios para que uma pessoa se torne doadora? E queria também depois que a gente entrasse justamente nesse processo da doação, como que funciona também. Tá. Para ser doador, a boa notícia é que a gente não precisa quase nada. No Brasil, existe uma lei, a lei dos transplantes, que regulamenta todo este processo. Mas o Brasil é tão democrático que a gente consegue fazer a doação sem haver necessidade obrigatória de algum documento. Mas é importante que a família fique sabendo do desejo, da vontade do doador. Porque, veja só, uma vez que não é necessário nenhum documento para efetivar a doação, é importante que tenha havido ou que haja uma conversa prévia entre os membros da família. A doação, no caso do coração em particular, pressupõe que a pessoa tenha falecido. Então, nós trabalhamos com o doador falecido. Então, é um momento de muita dor. É um momento de perda muito intensa para uma família. É um momento em que se perde um pai, que se perde um irmão, em que se perde um filho. Então, a tomada de decisão naquele momento poderá estar um pouco confusa na cabeça dos familiares por conta do momento de emoção que se vive. No Brasil, é importante o consentimento familiar. A lei preconiza que se tenha o consentimento familiar, mesmo que você em vida tenha deixado registrado, embora não seja necessário. Portanto, a decisão final é da família. Então, uma conversa prévia, em vida, conversando sobre, olha, eu gostaria que quando acontecesse, se um dia acontecesse um problema, se eu tivesse a infelicidade de acontecer um trauma, de acontecer alguma coisa assim, eu gostaria de ser doador de órgãos. Talvez não tão dessa forma como eu coloquei, mas simplesmente manifestando, olha, por favor, se acontecer alguma coisa de ruim comigo, por favor, lembre que eu quero doar meus órgãos, eu sou a favor da doação, eu gostaria que outras pessoas pudessem ter uma segunda chance utilizando meus órgãos, e por aí vai. Então, essa tomada de decisão no favor da conversa facilitará a decisão familiar e, portanto, nós teremos menos negativas das famílias. Como você bem colocou, existe muita dúvida no processo. O processo é um processo que existe com uma lisura gigante. É um processo balizado pela lei. E mais do que tudo, a gente não torce para que as pessoas faleçam. A gente não torce para ter um número grande de doadores. A morte de qualquer pessoa, ela é um problema para a família,
é um transtorno emocional, é um problema econômico e social, enfim, não é uma coisa de uma sociedade, né, uma coisa agradável para a sociedade. Mas uma vez que ela ocorre, e é inexorável acontecer, a gente tem que talvez ressignificar esta perda, no sentido de ajudar ao próximo que tanto necessita por um órgão. Doutor, eu vou fazer uma pergunta e é uma dúvida até minha também. Por exemplo, para um transplante, uma pessoa que recebe, seja qual for o órgão, e que de alguma forma aquele órgão, por exemplo, uma pessoa que sofre com asma, uma pessoa que, por exemplo, tem algum problema de visão, essa falha daquele órgão, ela vai de alguma forma ser transferida para essa outra pessoa ou não? Nesse caso, o órgão ele tem que estar 100% funcional para que possa fazer essa doação. É uma pergunta muito boa e é uma pergunta que talvez venha tirar a dúvida de muita gente que aqui está nos ouvindo. Olha, nós temos, idealmente, preferência por órgãos que não tenham nenhuma alteração, ou seja, que sejam pessoas saudáveis, que sejam pessoas que, sabidamente, não têm nenhuma alteração nos órgãos, coração, pulmões, fígado, que seja ideal. Mas a carência de órgãos ela é tão grande que nós temos que utilizar o que se chamam de órgãos limítrofes. São órgãos que têm alguma alteração pequena que seja. Nós temos doadores que são doadores que possuem órgãos limítrofes. Então, estes órgãos possuem alguma pequena alteração, como, por exemplo, uma hipertensão arterial pequena, que é tratada adequadamente, uma pequena alteração pulmonar, que é tratada adequadamente, alguma alteração em outros órgãos, como, por exemplo, no próprio fígado. Então, a carência de órgãos ela é tão grande que hoje nós utilizamos órgãos que têm pequenas alterações que, evidentemente, não os inviabiliza para que sejam feitos transplantes. Nos Estados Unidos, onde eu estou no momento, a carência de órgãos ela é tão grande que eles usam o critério que se chama critério expandido. Então, a população saudável ela é desejável. A população de doadores saudáveis é a população ideal. Mas aqui existem tantas pessoas que têm doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e algumas outras doenças, que então lança-se mão do critério expandido. Então, são frequentemente captados órgãos que têm pequenas alterações. Isso não inviabiliza o transplante. A parte mais importante que eu gostaria de deixar um recado é o seguinte: não importa os órgãos, como você os vê, como você acredita que sejam. As equipes transplantadoras brasileiras, elas são muito capacitadas. Elas são dotadas de um critério de avaliação muito preciso. Então, um órgão que a família às vezes pode achar que não é tão bom, para a gente, especialmente para um receptor que espera na fila, às vezes é a única esperança que ele tem. Então, a doação, você deve doar os órgãos, porque as equipes são altamente capacitadas, altamente treinadas, e uma pequena parcela de doadores a gente usa com esses critérios que eu falei para você. Você comentou sobre a questão da demanda hoje, não só no Brasil, mas aí também nos Estados Unidos, onde o senhor participa aqui dessa entrevista com a gente. Eu queria fazer a pergunta, existem dados que abordam essas questões da falta de órgãos aqui, por exemplo, mais especificamente no Brasil, e que a população, a gente sabe que essa fila é grande, há números em relação a essa fila? Aqui nos Estados Unidos existe sim. Eles utilizam uma grande quantidade de órgãos aqui. Para você ter ideia, no Brasil, a nossa capacidade de utilização está em torno de 11%. Aqui na América, eles usam ao redor de 40% de todos os corações, pegando o meu órgão, né? O órgão que é o trabalho, que é o coração. Então, você veja que mesmo com 40% de utilização, ainda há um déficit muito grande de pacientes que esperam na fila. Um americano chega a esperar na fila 2 anos, 2 anos e meio por um transplante.
E é um país que faz uma atividade transplantadora exuberante. Eles fazem 3.500, 3.600 transplantes de coração ao ano. Mas eles têm uma população gigante, eles têm 330 milhões de pessoas, se não mais, e isso, evidentemente, leva a um número muito grande de pessoas portadoras de insuficiência cardíaca. No Brasil, a gente tem esse número que é 11% de aproveitamento no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso da nação, é um estado que conta com os principais centros transplantadores em questão de volume, embora nós tenhamos centros transplantadores muito bem qualificados e com excelentes resultados no Distrito Federal, em Recife, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. São centros que têm expoência e centros que têm resultados comparáveis aos principais centros transplantadores no mundo. Então, infelizmente, ainda perdemos uma quantidade de órgãos significativa. Então, perdemos órgãos em função da manutenção dos doadores, que pressupõe um cuidado intensivo muito vigoroso, muito próximo do paciente, né? Porque existe uma perda de hormônios que são produzidos pelo cérebro quando entra na morte encefálica, e esta proporção de hormônios deixa de ser produzida. Então, existem alterações que podem acometer os órgãos. Então, é necessário intervir rapidamente e fazer a manutenção deste doador para que todos os órgãos sejam captados, né? Então, temos uma perda muito grande ainda no sistema brasileiro, que a gente pode melhorar. Doutor, em relação aos transplantes, vendo essa situação agora do Fausto Silva, até pelas redes sociais, muita gente comentou, criticou de que não é possível que ele estava na fila do SUS porque recebeu um transplante muito rápido. Queria que o senhor explicasse para a gente justamente quais são os critérios e como que funciona essa fila para a pessoa receber um transplante. O critério técnico para alocação, que se chama isso, a alocação de órgãos, ele é um critério técnico. Mas a alocação de órgãos é muito mais do que um critério técnico. É um critério que julga pontos, que são 3 pontos que a gente analisa em relação ao doador: grupo sanguíneo, dados antropométricos, como peso, altura e o tempo de espera em fila. Além disso, nós temos algumas outras condições. No caso do coração, nós temos a priorização. O que significa isso? O receptor está tão severamente enfermo, ele está tão doente, que ele não pode esperar muito por um órgão. Idealmente, seria desejável que nós tivéssemos os receptores aguardando em casa. Mas a doença, ela é inexorável, a doença ela é progressiva. Então, quando o paciente deteriora, o paciente precisa de suporte externo, quer seja através de medicamentos, como foi o caso do Fausto Silva, quer seja através de dispositivos que auxiliam a circulação e propriamente o coração, quer sejam a substituição total desse coração no papel de bomba, porque o coração, antes de mais nada, é uma bomba que impulsiona o sangue para todo o corpo. Então, se essa bomba chegou à exaustão e não consegue funcionar mais como bomba, nós temos que colocar uma bomba, quer dentro do organismo ou fora do organismo, para exercer a função de impulsionar o sangue para todos os órgãos. Então, você veja que há níveis que são escalonáveis de priorização. E mais do que tudo, o critério de eleição de um doador para um receptor, ele tem que ser feito muito rigorosamente. Você veja que no caso do Faustão, a primeira equipe declinou do coração e o Fausto teve uma sorte muito grande de ter sido transplantado, mesmo estando na segunda posição. Por quê? A primeira equipe, orientada e baseada pelos seus critérios, ela julgou que, naquele momento, aquela união entre aquele doador e o receptor que a equipe tinha, talvez não fosse o melhor momento fazer aquele transplante. Quer seja o receptor pudesse estar não no melhor momento clínico, deteriorando, então você precisa estabilizar o paciente, o receptor, para que ele tenha condições mínimas para aguentar uma cirurgia. O transplante não é a substituição de um órgão pelo outro. O transplante é um procedimento cirúrgico complexo, de alta monta,
que pressupõe uma expertise muito grande das equipes e que pressupõe resultados que a gente tem que sempre otimizar esses resultados. Então, quanto melhores as condições clínicas do receptor para o órgão para receber o transplante, tanto melhor serão os resultados pós-operatórios e a sobrevivência desse receptor, né? Ronaldo, existe uma determinação para talvez a idade daquele coração, digamos assim? Por exemplo, uma pessoa com uma idade mais avançada, 60, 65 anos, pode, por exemplo, realizar a doação, nesse caso mais especificamente do coração, por exemplo, para uma pessoa de 20 anos, analisando todos aqueles critérios, a compatibilidade. Esse coração ele funcionaria da mesma forma, digamos assim? Veja, a idade ela não é um critério para a gente fazer o match da escolha do órgão. Nos Estados Unidos, a carência de órgãos é tão grande que nós temos alguns relatos de órgãos que foram utilizados com uma idade mais avançada. Então, aqui nós tivemos um relato de um coração que foi utilizado com 68 anos de idade e um fígado foi utilizado em um doador de 95 anos de idade. É evidente que isso são relatos científicos únicos e eu acho que a gente não deve entrar neste cenário. Por quê? O Brasil, habitualmente, é caracterizado por uma faixa muito jovem de doadores. Então, nós ainda temos uma situação urbana no Brasil que ainda não está controlada. Então, nós temos acidente automobilístico no Brasil, uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, sofre acidente automobilístico no Brasil, a despeito da melhoria no Código de Trânsito, né, na legislação de trânsito. Nós, infelizmente, temos uma violência urbana relacionada ao uso de arma muito intensa. Nós temos situação de desigualdade social muito premente no Brasil. Existem cidades brasileiras que, infelizmente, mesmo dentro de casa, o cidadão corre risco e pode receber, inclusive, uma bala perdida. Então, isso é uma situação dramática. Esta situação nós não temos aqui nos Estados Unidos, não temos na Europa. Então, os doadores dos Estados Unidos e da Europa são doadores mais velhos, são doadores com mais idade. Mas se nós lembrarmos que o apresentador Gugu Liberato, quando teve a infelicidade de ter tido aquele acidente e perdeu a vida através daquele traumatismo craniano severo, você lembra que ele tinha 60 anos de idade. E naquele momento, a doação levou um tempo, ela levou inclusive uma semana para ocorrer de forma efetiva para que os órgãos fossem retirados. Por quê? Porque estava se analisando tudo. Então, começou-se a fazer exames com o foco no coração, fizeram-se exames com o foco nos pulmões, fizeram-se exames com o foco no fígado, nos rins, de tal sorte que ele foi um doador onde múltiplos órgãos foram retirados. Então, o coração dele foi transplantado, foi retirado para transplante, os pulmões foram removidos para transplante, assim como foi o fígado e os rins também. Então, a gente pode usar doadores com mais idade, mas, fundamentalmente, um recado para toda a população que nos ouve nesse momento. Não há limite para a doação. Mais uma vez, eu quero insistir que a grande chave de todo este processo é doar os órgãos. Doem seus órgãos, mesmo que você ache que os órgãos não são ideais, mesmo que você acredite que seja, não, meu pai já tem 50 anos de idade, não serve para nada, coitado, já tinha idade, não se cuidava, não praticava esporte. Doem. As equipes têm critérios de avaliação muito bem estruturados. Então, um órgão que pode ser, que a família ache não ideal, às vezes, para a gente, é o órgão que nós precisamos para salvar a vida daquela pessoa que está na fila há muito tempo. Inclusive, muitas pessoas perdem a vida na fila aguardando por um órgão. É óbvio que nós não vamos transplantar órgãos que são inadequados. É óbvio que nós não vamos captar órgãos em idade que seja desfavorável ao receptor.
mas um receptor que seja jovem, receber um órgão com mais idade, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é o receptor morrer na fila aguardando por um órgão. Doutor, existe um prazo para a utilização dos órgãos, um tempo de vida específico para que aquele órgão possa ser transplantado? Existe sim. E, na verdade, esse tempo chama-se tempo de isquemia. É o tempo em que o órgão fica fora do corpo, sem o suprimento sanguíneo e sem o suprimento de oxigênio. Eu justamente estou aqui visitando um serviço onde eles fazem uma integração logística com todo o processo que existe aqui nos Estados Unidos. Então, você recebe a oferta de um coração. Este coração, às vezes, está distante em um outro estado americano, e esse estado, então, você vai até lá, balizado por captação através de aviões, soluções de preservação que são soluções ideais, capta o órgão e traz para o centro transplantador de uma forma bastante rápida. No caso do coração, nós temos 4 horas. Este tempo que o órgão tolera fora do corpo é de 4 horas. O Brasil tem uma grande expertise, tem uma grande potencialidade neste transporte de órgãos. Nossa equipe no Brasil, no Instituto do Coração, realiza quase 50% dos seus transplantes de coração do grupo adulto com corações de outras cidades e muitas vezes de outros estados brasileiros. Então você veja, mesmo estados que não fazem transplante efetivamente, como por exemplo Goiás. Goiás é um estado que não faz transplante de coração, mas nós já fomos captar corações uma dezena de vezes em Goiás. Por quê? Porque a estrutura toda já está montada. Existe a estrutura linkada ao processo da doação. Goiás é um estado muito atuante na doação de órgãos e eles fazem outros transplantes que não tão complexos como o de coração. Eles fazem transplantes de rim. Por exemplo, alguns estados brasileiros, ali como o Espírito Santo ou mesmo Santa Catarina, Paraná, são estados que fornecem órgãos para a gente de uma maneira bastante frequente. Então, estados como Paraná e Santa Catarina, principalmente, têm uma taxa de doação de órgãos semelhante às melhores taxas do mundo, que são as taxas da Espanha, por exemplo. Então, nós temos quase 40 doadores por milhão de população em Santa Catarina e no Paraná, e na Espanha é ao redor de 43%, 45%. Ou seja, eles conseguiram trabalhar uma forma tão grandiosa a doação de órgãos nesses 2 estados, que eles se tornam verdadeiros celeiros, eles se tornam verdadeiros fornecedores de órgão para as outras equipes, particularmente aqui falando da nossa equipe. Então, é uma estrutura logística grande, é uma estrutura logística que pressupõe a disponibilidade econômica, que é caro, não é barato pegar avião, não é barato fretar avião para ir até o estado fazer a captação do órgão, pressupõe um alto conhecimento técnico de todas as etapas da equipe transplantadora, da equipe captadora de órgãos, e o Brasil se destaca em nível mundial nesse sentido. Justamente eu estou aqui tentando aprender como é o processo que eles fazem e já consegui identificar que muitos pontos são semelhantes aos pontos que nós temos no Brasil, sabe? Então é muita proximidade que nós temos na filosofia do processo. Doutor, você está comentando, então, a logística é fundamental para que a gente possa ter sucesso nos transplantes, né, nas doações, nesse processo todo. Eu vou fazer a seguinte pergunta. A gente acabou, basicamente, né, digamos assim, de sair da pandemia. A pandemia também impactou, seja para o aumento da necessidade de transplantes ou na diminuição dos órgãos? Da doação, a pandemia, no nosso caso do INCOR, nós conseguimos, a duras penas, manter o número de transplantes. Nós realizamos, durante o período da pandemia, 50, 55 transplantes de órgãos.
foi um número que nós ficamos muito felizes de fazer e de manter essa quantidade, manter esse ritmo. Mas por que isso foi mantido? Porque, como eu disse a você, a estrutura da equipe ela é tão fortemente alicerçada hoje que a gente consegue fazer captação literalmente em qualquer lugar do Brasil. Respeitando aquele tempo de 4 horas, a gente consegue fazer, o nosso time consegue fazer a captação nesse raio, nessa média de horas. Então, muitas vezes, eu fui para hospitais que tinham Covid, ou que eram praticamente dedicados ao Covid, mas o doador não estava infectado por Covid. Ele foi testado negativo e, obviamente, era um candidato para se fazer a doação. Fizemos a captação, fizemos o transplante e deu certo e o receptor está vivo até hoje. Curiosamente, esse estado foi Goiás. Então, no Goiás tem 2 grandes hospitais de trauma, são hospitais muito bem estruturados, eles têm uma estrutura muito bem montada, visando o atendimento da população no que concerne ao trauma, e justamente um desses hospitais ficou praticamente dedicado ao tratamento de doentes de Covid. Mas o DNA era o hospital de trauma. Então, o paciente deu entrada, o doador deu entrada naquele setor de trauma, foi atendido. Infelizmente, o trauma foi tão severo que ele perdeu a vida. Foram feitos todos os testes necessários para a gente ter certeza de que não era um Covid positivo e fizemos, então, a captação. Eu me lembro muito bem desse cenário, foi um cenário muito emblemático e desafiador para a gente, porque imagina você, toda a sua equipe entrar num hospital totalmente destinado ao Covid para fazer a captação de um coração e todos os cuidados que são pertinentes ao Covid, que muitos de nós aqui passamos, né? A população em geral passou. Imagine você, a nós médicos, como não era. Era um cuidado extremamente reforçado, eu diria assim, né? Então, o Covid, felizmente, não nos afetou. Mas alguns programas de transplante no Brasil tiveram um impacto muito grande nas suas estruturas transplantadoras, especialmente no que concerne aos receptores. Eu me lembro que nós perdemos alguns receptores no INCOR. Nós tínhamos receptores em fila de transplante e tivemos a infelicidade de perder alguns, porque foram contaminados pelo Covid e, coitado, já era tão severamente doente do coração. E o Covid é uma enfermidade que ataca não só o pulmão, mas o sistema inflamatório como uma forma geral, né? O corpo todo, né? E a pessoa não suportou e os receptores não suportaram. Já no caso do pulmão, o Covid trouxe um cenário que até então não existia. E então o grupo de transplante pulmonar do INCOR, não só do INCOR como de outros centros transplantadores brasileiros, tem pacientes hoje que são sequela do Covid. Então, são pacientes que tiveram seus pulmões tão severamente afetados, sobreviveram ao Covid, mas a capacidade funcional, a situação na qual eles vivem hoje é uma situação muito depauperada porque o pulmão foi severamente acometido. Então, hoje, existe uma nova entidade que são as pessoas que estiveram expostas ao Covid, que sobreviveram ao Covid, mas perderam suas capacidades funcionais, especialmente no pulmão. Doutor, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, de explicar um pouco sobre todo esse processo. Às vezes são muitas dúvidas. Antes da gente poder finalizar, eu queria que você deixasse um recado para a população e uma última informação importante que talvez a gente não tenha comentado. Eu gostaria de deixar o recado no seguinte ponto. A doação é muito importante. A doação, ela engrandece a sociedade como um todo. Aqueles que são tocados pelo entendimento da doação, a utilização dos órgãos num evento que possa ser a morte, um evento catastrófico muitas vezes, ressignifica todo o processo. Devemos lembrar a todo momento
que as pessoas aguardam na fila por um órgão e muitas acabam não recebendo a chance de fazer o transplante. Sobretudo, nós nunca sabemos o momento em que precisaremos de um órgão para transplante. No passado, quando nós assistíamos o Fausto Silva na televisão todos os domingos, acredito que nunca alguém pensou ou poderia imaginar que ele pudesse vir a necessitar de um coração para transplante. E felizmente, ele conseguiu entrar na fila, respeitando todos os critérios que são baseados por lei, teve sorte, e se não fosse a doação, ele não teria conseguido sobreviver. Então, o pilar do transplante, fundamentalmente, é a doação. A doação é o maior e o mais genuíno ato de amor que uma pessoa pode fazer para a outra. E então, alicerçando a nossa sociedade para um caminho melhor, para que todos nos tornemos melhores cidadãos, melhores pessoas. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e o espaço está aberto mais uma vez. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.